Olá, alunos do nono ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. Eu sou o professor Silas e estarei com vocês nesse bimestre. E hoje nós falaremos sobre conjunções coordenativas. O que são conjunções coordenativas e para que servem, né? As conjunções, assim como as locuções conjuntivas, elas são classes de palavras invariáveis e elas servem para relacionar, conectar, ligar duas orações ou dois termos que tenham ou que exerçam a mesma função sintática. Então, na língua portuguesa, nós temos dois tipos de conjunções: as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. As conjunções, elas também são chamadas de síndeto, ou seja, já falamos que elas têm por propriedade, por função, ligar orações, né? Fazer a coesão dessas orações e, ao mesmo tempo, relacionar termos, né, de mesma função sintática. Então, como já foi adiantado, as conjunções elas são marcadores de coesão relacional e interrelacional, ou seja, ela vai ligar orações, fazendo com que elas permaneçam conectadas. Então, alguns livros vocês podem achar as conjunções como sendo nominadas como conectivos, como conexão, como síndeto, significa a mesma coisa. Nós temos os dois tipos de articuladores dentro das orações, como já foi falado, né? As conjunções coordenativas, e aí elas vão entrar dentro do período composto por coordenação, e as conjunções subordinativas, que elas vão estar dentro das orações, né? Elas vão ligar orações dentro de um período composto por subordinação. Então, observe esse quadro com 5 tipos de conjunções coordenativas. Hoje eu vou comer mocotó e vou sair com minha família. Eu utilizei o conectivo e. Hoje eu vou comer mocotó ou vou sair com minha família. Hoje eu vou comer mocotó, mas vou sair com a família. Hoje eu vou comer mocotó porque vou sair com a família. Hoje eu vou comer mocotó, portanto vou sair com a família. Observe que as conjunções e, ou, mas, porque, portanto, elas vão ligar duas orações independentes aí. Hoje vou comer mocotó e a outra oração vou sair com a família. E quando ela faz essa ligação, esse elo, essa conexão, ela estabelece alguns sentidos. No caso do sentido de adição, sentido de alternância, sentido de oposição de ideias, sentido de explicação ou sentido de conclusão. Então, nós temos 5 tipos de conjunções. Já sabemos que elas ligam orações ou termos de mesma função sintática. Então, nós temos 5 tipos de conjunções coordenativas. A palavra coordenação ou coordenativa, ela tem o mesmo sentido de independência ou independente. Ela vai ligar orações independentes. Então, nós temos as conjunções coordenativas aditivas, que elas vão relacionar uma ideia de adição. Nós temos as conjunções coordenativas adversativas, que elas vão ligar orações que por meio de oposição, através dos conectivos mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não obstante, no entanto, entretanto. As conjunções coordenativas alternativas ou disjuntivas, como nós falamos, que são as conjunções ou, e os pares ou, já, quer, seja, que vai aparecer lá dentro das orações, fazendo o elo, a ligação, a conexão. As conjunções coordenativas conclusivas, nós temos aí assim, logo, portanto, então, por isso, desse modo, e as explicativas, que, porque, pois, antes do verbo, e nós vamos falar dele mais à frente. E porquanto, conjunções / locuções coordenativas copulativas. São as conjunções coordenativas aditivas. E, nem, não só, mas também. Observe a expressão, mas também. Só é aditivo quando eu tiver o mas, só é aditivo quando eu tiver a expressão também depois dele. Quando eu tiver só a expressão mas, ele não relaciona adição, e sim oposição. Exemplo, comi um bolo e bebi um sumo.
Aí eu classifico como oração coordenada copulativa ou oração coordenada aditiva. O outro exemplo, conjunções coordenativas adversativas. São aquelas que vão ser introduzidas por uma conjunção coordenativa adversativa. Mas, porém, todavia, contudo. Exemplo, vou pensar, mas não sei se irás à festa. Veja, na primeira oração, vou pensar, a segunda oração, não sei se irás à festa. As duas orações são independentes, têm sentido completo, porém elas são conectadas através do conectivo adversativo mas. As conjunções disjuntiva ou alternativas, nós vamos ter os pares, um na primeira oração e outro iniciando a segunda oração. Então nós temos aí, vou ao restaurante ou a discoteca. Observe que ela vai relacionar, ela vai te dar uma ideia de opção, de alternância. Você tem a alternativa, ou você vai ao restaurante ou vai à discoteca. Veja, em alguns casos pode aparecer o ou. Ou você estuda ou você trabalha. Conjunções coordenativas conclusivas. São as palavras logo, portanto, pois, por consequência, por isso, por conseguinte. Exemplo, não estudei, por isso tive má nota. Observe aí que nós temos a expressão por isso, ou seja, a locução conjuntiva conclusiva. Então, nós temos aí conjunções, locuções coordenativas conclusivas, né? Nós temos aí a tira do menino maluquinho, onde ele utiliza exemplos de conjunções coordenativas, né? Nós já sabemos que ela vai ligar duas orações, né? Onde uma vai exprimir uma consequência ou uma conclusão da outra. As conjunções coordenativas explicativas. Porque, pois, que são considerados conectivos e explicativos. Só passei na prova porque me esforcei muito tempo. Só fiquei triste por você por não ter viajado comigo. E assim chegamos ao final da nossa aula de português e, como já é de tradição, nós vamos analisar o mapa mental. Hoje nós estudamos as conjunções, né? Construímos o conceito de uma conjunção, que elas são classificadas de acordo com a relação que ela estabelece entre as orações ou termos de mesma função sintática, uma palavra invariável, ou seja, não vai apresentar flexões. Nós vimos que existem dois tipos de conjunções, as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Estudamos as conjunções coordenativas, que são classificadas em 5 tipos: conjunções coordenativas explicativas, aditivas, adversativas, alternativas e conclusivas. E assim chegamos ao final de mais uma aula de português. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima.